Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Pois é, hoje nós veremos uma aula de língua portuguesa. Seja bem-vindo à nossa videoaula de hoje, ok? Abra seu módulo na página 87. Página 87. Você vai abrir o seu módulo no bloco 18, né? Módulo 18, em que nós teremos narrativa com um ser fantástico. Como vocês podem observar aí, ó, aparece para vocês um ser fantástico, mitológico, né? Que não existe na realidade, né? Ele apresenta aí essas características que não são de seres que existem na vida real. Que aí nós temos uma sereia, né? Um ser que, segundo a imaginação, seria metade mulher, né? Metade peixe e que habitaria o fundo do oceano. Página 88. Tia Aline vai contar para você uma história sobre a sereia, sobre esse ser mitológico. Vamos ler um texto que contém informações sobre a sereia e uma narrativa em que ela é a personagem. Leia o texto com o professor, acompanhe junto comigo. E diz assim: A sereia. A sereia é um ser fantástico dos mares e oceanos que canta e encanta os navegantes. Seu canto parece uma suave sirene, o sopro da brisa. Dizem que quem ouve fica fascinado pela sereia e pode até se afogar ao tentar segui-la. Sua forma é um mistério, metade mulher e metade peixe. Os cabelos são longos, cor de coral. A cauda esguia movimenta-se com graça quando ela nada. Contam que em Porto Seguro, cidade do litoral da Bahia, Pedro, filho de um pescador de nome Antônio, via uma sereia surgir e desaparecer nas ondas do mar. Essa visão, porém, só acontecia em noites de lua cheia. Pedro mostrava a sereia a seus amigos, mas só ele conseguia vê-la. Com o tempo, começaram a duvidar do menino. Uma noite, Pedro estava olhando fixamente para o mar, quando a sereia apareceu com mais nitidez e veio vindo até onde a água era rasa. Os dois ficavam se olhando por algum tempo, deslumbrados. Depois começaram a conversar. Ele disse chamar-se Pedro, ser filho de um pescador pobre e ser órfão de mãe. Ela disse chamar-se Serena. Contou que viera do reino de Atlântida, onde morava no palácio de seu pai, que era o rei Netuno. Desde quando era muito criança, ela ouvia histórias de paixões entre sereias e seres humanos. Depois, os dois ficaram em silêncio. Foi então que ela começou a cantar uma canção suave, uma canção de embalar sonos e sonhos. E ele dormiu. De manhãzinha, Pedro acordou, aturdido. Olhou em volta, mas viu que estava só. Não sabia mais se realmente tinha encontrado uma sereia de nome Serena ou se tudo não passava de um sonho. Voltou para casa muito triste, de uma tristeza saudosa. De tarde, foi para a escola, mas ele não contou nada para seus colegas. Agora, todas as noites de lua cheia, Pedro volta à praia. Fica escondido atrás de um coqueiro, olhando para o mar inutilmente. Ele sabe que Serena só voltará quando ele se lembrar da canção e assoviá-la suavemente, como se fosse o sopro de uma brisa. Uma noite, ele vai se lembrar. Vocês vão ver. Esse texto é um texto criado por Samir Khoury no livro Os Incríveis Seres Fantásticos, publicado pela editora FTD no ano de 1997.
Então aí vocês ouviram, né, a história da sereia e de Pedro, ok? Número 1. Quando vocês encontram assim, ó, os balõezinhos, nós temos o trocar ideias. Significa que vocês não têm a necessidade de responder, tá? Número 1. A sereia é um ser fantástico. Sabe o que significa a palavra fantástico? Na sua opinião, o que é uma coisa fantástica? Número 2. Se a sereia existisse de verdade e você encontrasse uma, o que você faria? E número 3. Você acha que Pedro conseguirá se lembrar da canção e ver novamente a sereia? Se você acha que sim, por que você acha que ele vai conseguir vê-la? Ou por que não? Você sabia? Os gregos antigos, eles criaram um conjunto de lendas com personagens imaginários conhecidos como deuses. Netuno, também chamado de Poseidon, era um deles. Acompanhe a leitura do texto com o seu professor. Então, assim como os gregos, eles criaram a sua mitologia, criaram um conjunto de lendas, né? Assim também fizeram, né, os povos brasileiros. Nós também temos, né, esse conjunto de lendas, as nossas lendas folclóricas. Da mesma forma são os gregos. Dentre os seres, né, criados nessas lendas deles, aparece aí Poseidon e Netuno, que são a mesma pessoa, não é isso? Vamos ler esse texto para entender direitinho como é Netuno ou Poseidon. A figura de Poseidon era representada como um homem bem forte, com barba e que estava sempre segurando um tridente, uma forquilha com 3 dentes. Quando eu era criança, eu costumava dizer que era um garfo grande. Então você já tem noção do que é um tridente. Com essa forquilha, esse deus comandava os mares e ele provocava as tempestades marinhas. Esse tridente também era usado para fazer brotar água no solo. Poseidon, geralmente representado com uma longa barba e o seu tridente na mão, ora sentado, ora em pé sobre as ondas, muitas vezes em um carro tirado de 2 ou 4 cavalos, comuns ou marinhos, cuja parte inferior do corpo termina em cauda de peixe. Ou seja, ele é um homem, metade homem, até a cintura, e da cintura para baixo ele é um peixe, não é isso? Nas imagens em que ele aparece, né, nos desenhos criados sobre ele é um homem bem forte, ele é uma pessoa forte, tem cabelos e barbas batendo na altura do ombro, né, do tórax. E acompanha sempre ele o seu tridente, né, que seria o seu uma arma que daria a ele esses poderes, né? Pela sua atitude, o seu ar calmo e os atributos que o acompanham exprime visivelmente o seu poder soberano sobre as águas, os navegantes e os habitantes do mar. Ok? Então mostra aí, né, que através desse seu tridente ele consegue movimentar o mar, que as tempestades e que os maremotos seriam ocasionados aí por conta da força do seu tridente e que por conta disso ele comandava o mar. Página 91. No início do texto, o autor descreve a sereia, isso é, ele conta como é esse ser fantástico. Copie esse trecho com letra cursiva. Número 2. Volte ao texto A Sereia e marque com X o início do trecho em que o narrador conta a história de Pedro e de Serena. E número 3. Por que os amigos de Pedro duvidaram da existência da sereia? Porque toda vez que ele mostrava e falava, olha lá a sereia, os amigos não acreditavam. Você vai parar o seu vídeo para responder o exercício.
Então, na número 1, o texto que vocês vão copiar é: a sereia é um ser fantástico dos mares e oceanos, que canta e encanta os navegantes. Seu canto parece uma suave sirene, o sopro da brisa. Dizem que quem ouve fica fascinado pela sereia e pode até se afogar ao tentar segui-la. Sua forma é um mistério, metade mulher, metade peixe. Os cabelos são longos, cor de coral. A cauda esguia, movimenta-se com graça quando ela nada. Ok? Então, essa aí é a parte do texto que descreve como é a sereia, tá? Na número 2, a parte em que vocês vão colocar o X é: contam que em Porto Seguro, deixa eu mostrar lá para vocês, aqui ó, na página 88, contam que em Porto Seguro é a parte ó, que vocês vão marcar o X aí da localização onde essa história aconteceu. E número 3, os amigos de Pedro, eles duvidaram porque só Pedro conseguia vê-la. Todas as vezes que ele mostrava a sereia, os amigos não conseguiam ver. Então, por isso, eles passaram a duvidar de Pedro. Página 92. Qual é o nome da sereia que aparece nessa história? E de onde ela veio? Como é que é o nome do reino onde ela vive? Você vai responder na número 4. Número 5. Ao encontrar Serena, o que fez Pedro dormir? O que é que Serena faz que provoca esse sono em Pedro? Número 6. Por que Pedro não contou aos seus colegas sobre o encontro com Serena quando ele foi para a escola? Né? Então, a gente vê que depois que ele acorda, né, volta para casa e à tarde ele vai para a escola. Por que quando ele chega na escola ele não conta para os seus amigos que encontrou com a sereia? 7. Releia esse trecho do texto. Agora, todas as noites de lua cheia, Pedro volta à praia. Fica escondido atrás de um coqueiro, olhando para o mar inutilmente. Pedro não conseguiu ver Serena novamente. Contorne a palavra em que mostra isso. Então, você vai circular a palavra que mostra que foi inútil para Pedro, né, continuar voltando à praia nas noites de lua cheia, porque ele não conseguia ver Serena novamente. Você vai circular uma palavra. Número 8. Na narrativa, a sereia apresenta uma história que é inventada ou é uma história real? Você vai dizer por que ela é ou inventada ou real na sua opinião, ok? E na número 9, contorne os marcadores de tempo nesse trecho do texto. Então, você vai marcar aonde mostra, né, o período do dia em que está se passando essa parte da história. De manhãzinha, Pedro acordou. Arthur Dido olhou em volta, mas viu que estava só. Não sabia se realmente tinha encontrado uma sereia de nome Serena ou se tudo não passava de um sonho. Voltou para casa muito triste, de uma tristeza saudosa. De tarde, foi para a escola, mas não contou nada para os seus colegas. Então, aí nós temos duas palavras que aparecem no texto que marcam aí ó, o período do dia em que Pedro se encontra, tá? Então, você vai circular essas duas palavras. Vamos corrigir. Na número 4, o nome da sereia é Serena e ela afirma ter vindo do reino de Atlântida. Na número 5, o que faz Pedro dormir é o canto suave de Serena, tá? Na número 6, ele não contou para os seus amigos do seu encontro com Serena porque seus colegas nunca tinham conseguido ver a sereia, né? Quando ele mostrava. Então, eles não iriam acreditar. Na número 7, a palavra que demonstra que esses esforços de Pedro não funcionavam era a palavra inutilmente, ok? Na número 8, a sereia.
é uma história inventada, né? Por quê? Porque a personagem Serena é um ser fictício, imaginário, não existe na vida real. Na número 9, as palavras são manhãzinha, que marca o período da manhã, e de tarde, que marca o período da tarde. Aí são as duas palavras que são marcadores de tempo nesse texto. Página 93, sinônimos e antônimos. Né? Você já estudou que os sinônimos são palavras com significado semelhante. Por exemplo, de manhãzinha, Pedro acordou. De manhãzinha, Pedro despertou. Acordou e despertou são antônimos. Por quê? Porque acordou e despertou têm o mesmo significado. Ambas querem dizer que alguém acabou de sair do seu período de descanso, de repouso, de sono, né? Acordou, despertou. Então, acordou e despertou são sinônimos. São palavras com o mesmo significado, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. E o antônimo? Você sabe o que é? Vamos descobrir, vamos ver alguns exemplos. De manhãzinha, Pedro adormeceu, ou seja, no período que era para ele estar indo dormir, acordar, né? No período que era para ele acordar, ele fez o quê? Ele entrou no período de descanso, ele dormiu. Adormecer é antônimo de acordar. Por quê? É o contrário uma da outra, não é isso? Adormecer é o contrário de acordar, de despertar. Vamos ver mais dois exemplos? Os cabelos da sereia são longos. Olha o contrário. Os cabelos da sereia são curtos. Então, longo e curto são o quê? São antônimos. Por quê? Longo e curto. Longo é o contrário de curto, tá? Vamos continuar a leitura. As palavras longo e curto nessa frase são antônimos. Ó, Pedro voltou para casa muito triste. Olha o contrário. Pedro voltou para casa muito alegre. As palavras triste e alegre nessa frase são antônimos. O antônimo de uma palavra, assim como o sinônimo, depende da frase em que ele está empregado, ok? Então veja, Serena cantou uma canção suave. Nessa frase, o antônimo de suave fica o quê? Barulhenta. Então, se eu quiser o contrário de suave nessa frase, eu vou trocar pela palavra barulhenta. Ou seja, Serena cantou uma canção barulhenta. Peguei aí o antônimo de suave. Agora, em minha cama, gosto de um travesseiro suave. Nessa frase, o antônimo de suave é duro. Então, em minha cama, gosto de travesseiro duro. Duro é o antônimo de suave nessa frase. Então, todas as frases que vierem pedindo para vocês para colocar o antônimo, ela vai trazer para vocês o quê? Uma palavra de destaque. E essa palavra, né, você vai encontrar o contrário dela de acordo com a frase em que ela se encontra, como, por exemplo, a palavra suave nessas duas frases, ok? Então, o que é o antônimo? É uma palavra que apresenta o significado contrário da que está sendo mostrada para vocês, tá? Página 94. Escreva o que significa a palavra antônimo. Acabei de falar, não foi isso? Número 2. Escreva o antônimo das palavras em destaque que combine com estas frases. Você vai escrever o contrário da palavra lembrar, pobre, encanta, afirme e raras, ok? Irei ler as frases aqui para vocês entenderem em que contexto essas palavras estão. Serena só voltará quando Pedro se lembrar da canção. Qual é o contrário de lembrar? Uma pessoa que não lembra, ela é o quê?
Muito bem, tá vendo como é que é fácil? Ó, letra B. Pedro era filho de um pescador pobre. O contrário de uma pessoa que é pobre. Quando ela não é pobre, ela é o quê? Você vai dizer aí, tá vendo como é que é fácil? Letra C. A sereia encanta os navegantes. Letra D. Há quem afirme que a sereia veio da Atlântida. E letra E. As aparições da sereia eram raras. Então, você vai escrever aí nessas frases o antônimo dessas palavras. Vamos corrigir. Primeira questão, antônimo é uma palavra que significa o oposto, o contrário de outra, não é isso? E na segunda questão, vamos ver quais são os antônimos dessas palavras? Vamos lá. O antônimo de lembrar, esquecer. De pobre, rico, abastado. De encanta, assusta, amedronta. De afirme, negue. E de raras, frequentes, repetidas. Página 95. Nós ainda podemos encontrar antônimos que são iniciados com as sílabas des, in e in, ok? Com in ou im. Você já conheceu antônimos entre palavras de formas diferentes. Veja os exemplos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de antônimos, ó, que são palavras que apresentam o contrário da outra. Por exemplo, alto, baixo, liso, áspero, doce, salgado, quente, frio. Mas há palavras que passam a ter antônimos apenas pelo acréscimo dos seguintes elementos: des, in ou im. Observe. Aparecer, desaparecer. Encontrar, desencontrar. Enterrar, desenterrar. Então, foi acrescentado o des no início da palavra para o quê? Para dar para elas o significado contrário. Olha aqui agora com in e im. Feliz, infeliz, útil, inútil, perfeito, imperfeito. Então, aqui nós temos, ó, algumas palavras aí, ó, com significado contrário, apenas acrescentando in ou im, não é isso? Para colocar in ou im, a gente pode seguir, ó, a regrinha de P e B, ok? M antes de P e B e o N, né, das demais letras. Página 96, vamos de atividade. Ter dois exemplos de antônimos formados por palavras iniciadas por des, ok? DES. Se você tiver em casa um dicionário e não souber que palavras colocar, você pode pesquisar, né, folhear aí no seu dicionário para encontrar essas palavras, ok? Número 2. Releia o antônimo iniciados com in e im. Quando se forma um antônimo im ou quando se forma um antônimo in, lembra lá da nossa regrinha de P e B? Você vai escrever aí de acordo com o in e im, tá? E na número 3, você vai escrever dois exemplos, duas palavras que são iniciadas com im e duas com in. Caso você também tenha dúvida, você pode pesquisar no dicionário ou pode pesquisar também na internet, viu? No Google, sem problema nenhum, certo? Nós não somos obrigados a saber todas as palavras, não é isso? Você tenta lembrar alguma aí, se você não conseguir, você pode pesquisar, tá? Tempo para você terminar de responder. Então, vamos lá. Algumas respostas possíveis na número 1. Lembrando que você não precisa exatamente colocar as palavras que estão aqui, tá? Aqui nós traremos apenas alguns exemplos, como contente, descontente, coberto, descoberto, nutrido, desnutrido, animado, desanimado.
tá? Então, nós temos aí alguns exemplos de palavras acompanhadas dos seus antônimos que tem aí, ó, a palavra iniciada com des, ok? Agora, número 2. Os antônimos IM são empregados, são colocados em palavras que iniciam com P ou B. São formadas IN as que iniciam com as outras letras, ok? E terceiro, também temos aqui alguns exemplos. Letra A, com IM, nós temos impossível, imbatível, impopular, impaciência, ímpar. E com IN, nós temos invisível, infiel, incerto, incomum. Agora, página 97. Na página 97, nós temos aí um treino de letra cursiva, tá? Nesse trecho aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto falando um pouquinho sobre Poseidon, sobre algumas das características de Poseidon, tá? Então, você vai reescrever esse texto aqui. Tchaline vai ler o texto para vocês se familiarizando com ele, ok? Os povos antigos acreditavam que as tormentas, tempestades e maremotos eram ocasionados pela ação do mau temperamento de Poseidon. Por esse motivo, esse deus que habita as profundezas dos mares era bastante temido. A figura de Poseidon era representada como um homem bem forte, de barba e que estava sempre segurando um tridente. Ele seria, para vocês entenderem, como o pai de Ariel em A Pequena Sereia, né? Acredito que vocês já tenham visto, né? Ou o desenho ou filme da Pequena Sereia, né? Poseidon, Netuno, seria quem? Seria como o pai da Ariel. Lembra que o pai da Ariel tem o tridente, né? A hora que ele fica nervoso, o tridente faz como se soltasse redemoinhos de água. É como se o mar todo ficasse agitado por conta desses temperamentos, né, de Poseidon, certo? Então, você vai reescrever esse texto aí aqui. Lembrando que todo texto nós começamos com letra maiúscula, nós sempre iremos utilizar a letra maiúscula no início e depois que a gente encontrar o ponto, né? Isso a gente tem que escrever letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula, ó. Ponto aqui, ponto parágrafo aqui, letra cursiva na outra linha, ó. Ponto continuativo aqui na sequência, uma letra cursiva maiúscula, ok? Lembrando também, já ensinou isso, ó. Você vai deixar o espaçozinho de um dedo aqui para começar a escrever o texto e na sequência você volta para o iniciozinho da linha. Já ensinei isso para vocês lá na escola, lá na sala de aula e já ensinei também, né? Por exemplo, aqui tem a primeira linha, não significa que você tem que escrever tudo isso nessa primeira linha, tá? Significa o quê? Que você vai começar a escrever. Se você não der conta de escrever a frase inteira, você pode passar para outra linha, agora iniciando aqui no comecinho da linha, certo? E o que? Se você começou a escrever e sua frase terminou no meio da linha, você pode começar a segunda frase de onde você parou, ok? Isso é um texto corrido. Página 98. Na página 98 diz assim: hoje muita gente troca mensagem pelo telefone. Quando essa ferramenta não existia, elas trocavam bilhetes ou cartas que eram escritas à mão. Entretanto, mesmo existindo mensagens digitais, os bilhetes ainda estão presentes na vida de muitas pessoas. Vejam um exemplo. Aqui nós temos o celular com um aplicativo de mensagens, não é isso? O mais comum de ser utilizado entre nós é o WhatsApp, não é isso? É inclusive o meio pelo qual nós nos comunicamos, né? Pais e professores, para a transmissão de todas as aulas, atividades, informativos em geral. E aqui nós temos o quê? Aqui ao lado nós temos o bilhete. Vamos ler o que diz nesse bilhete? Diz assim:
Catarina filhota. Opa! Catarina filhota. A partir de hoje, todos os dias vou mudar a senha do Wi-Fi de casa. Para receber a senha de hoje, você precisa arrumar o teu quarto e lavar a louça. Do papai que te adora, Paulo. Então, aí o Paulo está informando, né, que todos os dias ele vai mudar a senha do Wi-Fi. Que a filha só terá acesso à senha do dia quando ela fizer realizar as atividades que estão programadas para ela realizar naquele dia. Não é isso? Ao se escrever à mão, muitas pessoas optam pela letra cursiva. Por isso, há preocupação em fazê-la corretamente com capricho, para que possa ser lida. Uma letra cursiva bem feita costuma ser até elogiada por quem a lê. Nossa, que letra bonita você tem! Por isso, temos feito tantos exercícios envolvendo o traçado desse tipo de letra, para que o seu texto fique sempre legível e a letra bonita. Agora é a sua vez. Escreva em uma folha avulsa, escreva o bilhete com letra cursiva, convidando um amigo da sua turma para brincar em sua casa. Conte o que vocês vão fazer juntos, ok? Então, você vai criar um bilhetinho, certo? Onde você convida um colega para ir até a sua casa para fazer algo com você, tá? Lembrando que você não precisa fazer o convite na realidade, ok? Essa é uma atividade que você vai fazer numa folha, vai colocar junto com seus exercícios e atividades, né, com as provas, e pedir para a mamãe entregar para a tia Aline, tá bom? Página 99, na produção oral, vocês vão iniciar, né, vão voltar o texto aí na leitura, onde tia Aline faz a leitura do livro, do texto da sereia, e você vai fazer o que na produção de texto? Você vai escrever a história, contada a partir do quê? Do que você se lembra da história de Pedro e a sereia, ok? Você também vai colocar junto com as suas atividades para ser entregue para a tia Aline. Em casa, página 101. Marque com X o que está correto sobre a sereia de acordo com a narrativa A Sereia, tá? Então, diz aqui, ó. Eu vou ler a frase e o que tiver de acordo com o texto A Sereia, você vai marcar com o X, ok? A sereia aparecia em noite de lua cheia. A sereia aparecia em noite sem lua. A sereia mora nos mares e nos oceanos. A sereia mora nos rios. Os cabelos da sereia são curtos. Ninguém consegue fotografar a sereia. A NASA conseguiu fotografar a sereia. E a última frase, os cabelos da sereia são cabelos longos. Ok? Marcou o X nas frases? Então, vamos para a questão de número 2. Na narrativa A Sereia, Pedro nunca mais conseguiu ver Serena. O que ele deve fazer para se encontrar novamente com Serena? O que é que ele precisa, né? Mais necessariamente lembrar, né? Do que é que ele precisa lembrar para poder encontrar novamente com ela, tá? Responda aí seu exercício. Então, vamos corrigir. Nessas frases da número 1, nós temos 4 frases corretas. A sereia aparecia em noite de lua cheia. A sereia mora nos mares e nos oceanos. Ninguém conseguiu fotografar a sereia e os cabelos da sereia são longos. Ok? Na número 2. Ele deve se lembrar da canção que ela cantou e assoviá-la suavemente. Só depois que ele fizer isso, né, existe a possibilidade dele reencontrar Serena. Página 102. Releia o trecho a seguir. Pedro
filho de um pescador e de nome Antônio, via uma sereia surgir e desaparecer, né? Apareceu e desaparecer, surgir e desaparecer nas ondas do mar. Observe aí, ó, duas palavras contrárias, não é isso? Com significado contrário. Essa visão, porém, só acontecia em noites de lua cheia. Pedro mostrava a sereia a seus amigos, mas só ele conseguia vê-la. Então, nessa frase e nesse pedacinho do texto, nós vamos contornar dois antônimos, ok? Duas palavras que apresentam aí significados contrários, tá? Letra B. Qual é o antônimo da palavra amigo? Qual é o contrário da palavra amigo? Se uma pessoa não é meu amigo, ele é meu o quê? Se ele é o contrário de meu amigo, ele não é meu amigo, ele é meu... Responda aí, tá muito fácil, né? E na letra C, copie esse trecho do texto, a sereia com letra cursiva. Então, você vai mais uma vez fazer esse treino aí, ó, de escrita de texto, aqui, ó, nas linhas abaixo, falando sobre a sereia, ok? Tempo para você terminar de fazer o exercício. Então, as palavras que nós vamos contornar aí é surgir e desaparecer, ok? São as duas palavras aí, ó, que apresentam significados contrários. Letra B. Uma pessoa que não é meu amigo, ele é o quê? Inimigo. Então, o contrário de amigos, inimigos, tá? E na letra C, como já falei, a reescrita do texto. Na página 103, vocês vão cobrir aí, ó, as letras do alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Já na página 104, o que você vai fazer na número 5? Você vai reescrever, né, o alfabeto em letra maiúscula e letra minúscula. Se você ficar na dúvida da escrita de alguma letra, observe aí na fichinha que Tia Aline mandou, ou então aí na página 103, se ficar mais fácil para você voltar a página para observar, tá? Como é que se escreve as letras maiúsculas e minúsculas em formato cursivo. Ainda, na número 5, você vai escrever o seu nome com o seu sobrenome. Lembrando que o início do seu nome, letra maiúscula, início de cada sobrenome, letra maiúscula, ok? Sexto, para aprimorar o traçado da letra cursiva, reescreva as 4 primeiras linhas do texto que você produziu na sala de aula com letras ainda mais caprichadas, ok? Esse aqui é reescrever o quê? As primeiras linhas do texto que você produziu no produção de texto, ok? Não precisa ser o texto inteiro, só as primeiras 4 linhas aí na questão número 6. Deixa eu te contar um segredo. Se você não for atrás do que você quer, ninguém vai fazer isso por você. Então, sempre que você desejar alguma coisa, que for uma coisa boa, que for algo que vai fazer bem para você e para os outros, para que isso aconteça, só acontecerá se você for atrás, tá? Então, se você quiser lutar por um futuro bom, um futuro melhor, um futuro brilhante, você vai ter que correr atrás disso. E o início de tudo isso é através dos estudos, tá? Eu estou orando para que Papai do Céu abençoe muito vocês, abençoe a cabecinha de vocês e que ela se abra para todo o conhecimento que é necessário para elas, ok? Para você eu desejo um futuro brilhante. Beijo, meus pequenininhos, saudade de vocês e até a próxima aula.